Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 14º dia em Portugal e no terceiro dia em Coimbra. Eu percebi que nos lugares onde eu passei aqui, fiquei hospedado, as moradias, as residências, né, apartamentos, eu fiquei com a impressão de que eles deixam as luzes com muita frequência bastante apagadas, não tem luz acesa assim à toa. E mesmo nos lugares que tem a luz acesa, inclusive aqui onde eu estou no meu quarto, né? É, eu percebi que as luzes que ficam acesas, elas são fracas, elas não são aquelas luzes de grande luminosidade, porque certamente a energia elétrica aqui é bem cara, né? Acho que deve ser cara em qualquer lugar, mas acho que diferentemente de muitos de nós, né, inclusive eu, que muitas vezes não dou valor e acabo deixando luz acesa à toa, né, e do Brasil, mas aí depois já conversei com algumas pessoas e eles me disseram que sim, que isso não é uma impressão minha não, aqui as pessoas realmente economizam energia ou deixando com frequência as luzes apagadas, né, quando não tem ninguém usando o aposento, a sala, qualquer coisa assim, e também utilizando luzes mais fracas. Então, esse ambiente assim meio que não seria uma penumbra, mas com uma luminosidade mais baixa, é bastante comum nas casas daqui, né? Acho que a gente também poderia seguir um pouco esse exemplo, acho importante. Coimbra, onde eu estou, é chamada também de a cidade do conhecimento ou a cidade dos estudantes. E não é para menos. A cidade tem 120 mil pessoas, né? Mais ou menos 120 mil, 110. E eu percebi assim nas ruas um grande número de estudantes. Diferentemente um pouco do Porto, até mesmo de Lisboa, eu percebi que a proporção de pessoas assim de 20, 25 anos era maior. E aí eu fiz algumas pesquisas e verifiquei que mais ou menos um quarto da população é composta por estudantes de nível superior, porque aqui nós temos a Universidade de Coimbra, que é enorme, né? E temos também outros cursos de nível superior importantes. Então, um quarto dessa população de Coimbra, que está nesse perímetro urbano, é composta por estudantes. Isso dá uma característica interessante na cidade, porque é legal você andar pelas ruas e, claro que quando você vê mais pessoas idosas, na minha faixa etária também, aí para cima dos 50 anos, é, é agradável também de estar num ambiente assim, desde que essas pessoas estejam bem, aparentemente bem, indo para lá e para cá, fazendo suas atividades, isso é muito importante. Mas quando a gente consegue ver também essa mescla de pessoas de faixas etárias diferentes, e é também uma experiência interessante. Então, nesse ponto, eu tenho gostado de Coimbra, porque essa diversidade de faixas etárias circulando pela cidade é uma coisa que me agrada. Então, como eu falei para vocês, é a cidade do conhecimento, cidade dos estudantes, e não sei se também por isso, né? Mas é uma cidade também muito musical, né? Por que eu digo isso? Porque eu li sobre isso, né? Mas também percebi isso andando pelas ruas principais aí do centro histórico. Percebi que há muita música na rua. Você vê grupos folclóricos, você vê músicos, cantores com seus instrumentos a cada trecho da rua, sabe? Não só cantando músicas portuguesas, mas músicas americanas também e de boa qualidade, músicos gabaritados. Hoje, inclusive, tinha um cantando fado, assim, tocando lá a sua viola ou violão, não sei o exato nome do instrumento, mas também muito bonito, assim, eles deixam assim a caixa do instrumento e você vai lá e dá a colaboração. E eu percebi que isso é muito forte aqui em Coimbra, né? Esse cenário musical. Tanto é que hoje, numa das principais ruas, chegava um grupo folclórico, eles paravam num determinado ponto e começavam a se apresentar.
aí cantavam ali umas 4, 5 músicas, e aí nesse meio tempo já vinha chegando um outro grupo folclórico, por um outro trecho ali da rua, e, e cantando também, lá, vinha lá de longe cantando. Aí esse grupo que estava se apresentando naquele trecho da praça, depois que cantava umas 4, 5 músicas, saía e continuava indo para outro ponto do centro histórico, e aquele outro grupo que vinha naquele sentido vinha e parava naquele lugar que o outro tinha saído. Então parece que era uma sequência de grupos que vão circulando pela cidade como se fosse um rodízio, e em cada ponto da cidade, isso era algo específico, né? Essa parte que eu estou te falando dos grupos folclóricos, certamente alguma programação de Natal, mas bastante interessante essa qualidade, esse quesito aí musical que a cidade de Coimbra tem. Hoje eu estive visitando o Museu Nacional Machado de Castro, que é um museu lindíssimo, lindíssimo, Museu Nacional de Machado de Castro. Lá a gente vai encontrar escultura, pintura, cerâmica, ourivesaria, tapeçaria, e eu não tenho o costume de frequentar museus, mas esse lugar é tão lindo, as peças que estão ali do século X, XI, XII, XV, e tão bem organizado, que você fica até em dúvida. Puxa, acho que eu sempre gostei de museu e não sabia, porque às vezes eu me atrevia a tentar tirar algumas fotos ali, mas era tanta coisa bonita, e bonita é só o termo que eu consigo expressar, porque eu não consigo fazer uma análise técnica, não entendo do assunto. E bonita também não abrange o que é, mas uma coisa tão bonita que você para, tira uma foto e você fala assim, não vou tirar mais foto de nada, porque senão vou ter que ficar só tirando foto de tanta coisa bonita, muita coisa, logicamente, motivos religiosos, né? As esculturas, principalmente, acho que são até, não dá nem para falar que são o forte do museu, né? É aquela coisa assim que o belo, aquilo que é bem feito e muito bem organizado, a gente acaba se rendendo, mesmo que não seja uma pessoa iniciada naquela área, né? Museu Nacional Machado de Castro, 6 euros, quer dizer, o equivalente aí a menos de 30 reais. Assim, você fica 2 horas ali tranquilamente, olhando com calma aquilo. É algo assim que a gente não consegue descrever. Certamente, Coimbra é uma cidade menor do que o Porto, né? Então dá para você fazer as coisas com mais calma, mas esse é um dos passeios imperdíveis, com certeza. Inclusive nesse local tem logo que você entra, antes até de verificar as obras de arte, tudo, tem uma parte porque ali já foi um fórum, né? Um fórum, isso há 300, 400, 500 anos atrás, foi um fórum. E na parte subterrânea, da parte mais baixa, né, do nível do chão, existe um negócio chamado criptopórtico romano, que é uma estrutura de pedra com arcos, com passagens, com uma espécie de uns túneis, que eu estava lendo que isso aí, quando o terreno não propiciava a construção, então você fazia essas espécies dessas galerias subterrâneas para que essas galerias subterrâneas pudessem fazer com que a construção fosse edificada por cima delas, né? Mas é uma sensação mesmo aquela de filme, sabe? Você percorrendo ali, passando por túneis, eu não sei nem se esse é o nome certo, mas você vai passando dentro dos arcos, esse criptopórtico romano fica dentro do Museu Nacional de Machado de Castro. Quer dizer, não bastassem essas obras de arte belíssimas, ainda antes de você vê-las, ainda você passa por esse criptopórtico e tem essa sensação mesmo
De filme, é só isso que eu sei falar, de filme. É, mais nada. Depois eu estive também no. Hoje o céu estava muito azul e tinha um sol assim tímido, mas ele ainda conseguia assim produzir um pouquinho de calor, né? Acho que estava menos frio do que nos outros dias, mas estava frio também, viu? E aí eu fui fazer uma caminhada. Eu falei para vocês outro dia que aqui tem o rio Mondego, né? Que é o rio aqui da cidade. E eles têm um parque, na, assim, junto ao rio, assim, na lateral do rio, de 400 mil metros quadrados. Então é um parque verde, uma área verde que vai se esticando aí ao longo do rio, né? Então tem ciclovia, tem parquinho, tem umas alamedas assim com as árvores que agora no final do outono ainda estão todas secas e que propiciam também um cenário muito bonito. Eu fico até pensando se isso é tão lindo agora no outono, né? Também tem a sua beleza, né? Outono, começando aí inverno. Imagina esse cenário aqui no verão, né? Também deve ser uma experiência fantástica estar percorrendo esses lugares no verão, né? Era isso que eu tinha para falar hoje. E uma coisa interessante também que eu acho é que eu estava pensando nisso, que a gente aqui que se adapta ao ritmo da cidade. Então, por exemplo, você pega uma cidade como Lisboa, quem vai te dar a velocidade que você tem que ir mais ou menos de acordo é a própria cidade. Você se ajusta ou não. Coimbra já é bem menor do que Lisboa e tem um outro ritmo um pouco mais suave, né? Talvez uma pessoa que more em Lisboa e seja uma pessoa assim muito tranquila, muito zen, talvez não fique completamente ajustada ali na cidade, porque a cidade é mais acelerada. Já aqui em Coimbra é uma cidade tem essa dinâmica por causa dos estudantes, mas é uma cidade que permite com que você caminhe com calma, observe mais as coisas, converse mais com as pessoas. Então, quer dizer, às vezes uma pessoa que é muito acelerada também, talvez tenha um pouco de dificuldades. Isso não significa que é uma cidade pacata, pelo contrário, a produção cultural aqui existe, ela é bem interessante, mas é uma cidade que você consegue ver com um pouco mais de tranquilidade. É isso que eu tinha para falar. Até amanhã, muito obrigado. Tchau.